Fala, gurizada, tudo bom com vocês? Prof. Rod na área trazendo a questão 18 da prova de Medicina 2023 da PUC, Matemática. Examine as afirmações a seguir. 1. Dada a equação da reta R, y igual a menos x meios mais 5 sextos, a equação reduzida da reta paralela a R, que passa pelo ponto P 2 e 2, é y igual a menos x meios menos 1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as condições de paralelismo, né? Paralelas. Para serem paralelas, a inclinação da reta R tem que ser igual à inclinação da reta S, ou da reta que a gente quiser chamar, né? Então, lembrando que a inclinação na equação reduzida, ela fica ali, né? O nosso coeficiente angular, ela fica ali juntinho do x. Então, aqui a gente tem esse queridão menos 1 meio. Então, essa é a inclinação da reta R. Portanto, né, a gente já consegue ver que essa outra reta aqui que ele está propondo tem a mesma inclinação. A reta S tem essa inclinação menos 1 meio também. Então, isso já diz que elas são paralelas. Mas será que ela passa pelo ponto 2 e 2? Como é que a gente pode conferir isso? Bom, se a gente precisa descobrir se uma reta passa por um ponto ou não, basta a gente substituir o valor de y no y e o valor de x no x. Olha ali. Então, é isso que a gente vai fazer. Será que 2 é igual a menos 2 sobre 2 menos 1? Vamos descobrir. 2 igual, então, aqui simplifica menos 1, e, consequentemente, 2 igual a menos 2. 2 é igual a menos 2, pessoal? Não é. Então, é falsa. Essa reta não passa por esse ponto, ou esse ponto não pertence à reta, certo? Então, para testar se um ponto pertence ou não pertence, a gente, então, coloca as suas coordenadas no x e no y, certo? Então, ali a gente tem, para quem quiser fazer um esboço também, né, a gente tem uma reta decrescente passando pelo menos 1 ali, mais ou menos, né? Então, aqui é o menos 1, e o ponto 2 e 2 está lá do outro lado, né? Então, parará, piriri. Né? Então, reta decrescente, inclinação negativa, já relembrando isso também, que passa pelo ponto 2 e 2, não passa, né? E o B, que é o termo independente, tá ali, né? O Bzinho menos 1. Então, a 1 está falsa. Olha, se fosse para chutar, a gente já chutaria entre A ou C, né? Vejam que a C, vejam que a número 3, a gente já consegue concluir que está correta, né? Então, vamos olhar para 2. Depois a gente faz a 3 também. Vamos ver, então, a questão número 2, a afirmação número 2. Dada a equação da reta S, 2x mais y menos 2 igual a 0, a equação reduzida da reta perpendicular a S, que passa pelo ponto menos 2 e 1, é y igual a x meios mais 2. Então, vejam que agora ele me deu a equação na reta na sua forma geral, né? Que é sempre ax mais by mais c igual a 0. E para a gente, então, descobrir, né, qual é a inclinação dela, para a gente fazer a condição de perpendicularidade, a gente vai trazer, então, para reduzida, que é nada mais, nada menos do que isolar o y. Então, a gente passa o x para um lado e o 2 também. Então, a gente viu aqui que essa reta S tem a inclinação de menos 2. Condição de perpendicularismo, galera. Qual que é? Condição de perpendicularismo, muita gente vê que é o produto delas tem que dar menos 1. E eu gosto muito de fazer o oposto inverso, né? Esse carinha aqui, oposto e inverso. O que é isso? Eu pego o número, né? E eu viro ele de cabeça para baixo trocando o sinal. Então, vira 1 meio. Virou de cabeça para baixo, ficou 1 meio, troquei o sinal. Então, é a mesma coisa aqui do que o oposto inverso. Ó, então aqui a gente tem a inclinação, realmente. Essa aqui tem uma inclinação, né, oposto inverso da equação da reta S. Então, agora só basta a gente ver se
o ponto menos 2 e 1 pertence aqui a essa reta. E para isso, vamos fazer aquilo que a gente viu. Substitua ali o 1 no lugar do y, né? O y é 1. E no lugar do x, a gente substitui o menos 2. Então, menos 2 sobre 2 mais 2. E o resto fica igual. Puxar aqui para o cantinho. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é 1. 1 igual a 1. Então, esse ponto pertence à reta. Tranquilo? Pertencendo à reta, a gente tem então aqui a nossa resposta. Letra C, porque a gente sabe que a 3 é verdadeira. Ah, senhor, mas e aí, como é que eu ia saber se a 3 é verdadeira ou não? A 3 me dá um ponto e pergunta se ele está dentro da circunferência. Ou seja, o que quer dizer um ponto dentro de uma circunferência? Quer dizer o seguinte, vamos esboçar essa circunferência, para a gente relembrar um pouco de circunferências. Na circunferência, a gente tem o x do centro, que é sempre aquele carinha com o sinal trocado, né? Então, vamos relembrando isso também. E o y do centro com o sinal trocado. Para ninguém duvidar de Deus aqui, vamos lá, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, temos também que o raio igual a 4. Então, aqui nós temos as coordenadas do centro, né? Vai do 3 aqui, 5 lá, esboçando rapidinho. A gente tem, então, aqui uma circunferência que vem até aqui embaixo, sobe lá e volta. Vamos ver se ficou meio que um ovo aqui. Deixa eu fazer de novo bonitinho. Ai, não queria ficar tão mal assim, mas tá bom assim. Então ela não passa aqui para baixo, né? Só para a gente ter uma ideia. E ele quer saber, será que o ponto 13, 2, né, tá dentro da circunferência? Parece que sim, mas como é que a gente vai ter certeza disso? Aqui é a distância do ponto até o centro, correto? E essa distância do ponto até o centro, ela tem que ser menor do que o raio. Aí o ponto vai ser interior, certo? Então o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode pegar essas coordenadas e colocar na equação da circunferência, para ver se isso vai dar maior ou menor do que 16. Então, mãos à obra aqui. A gente vai ficar com 3 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 5 ao quadrado, igual a 16. Né? Esse igual a 16 é só fins de comparação, né? Vamos ver então aqui. 0 ao quadrado, 0, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, a gente fica com 9 igual a 16. A gente chega na conclusão que 9 é menor que 16. Se 9 é menor que 16, o ponto é realmente interior, certo? Em outras palavras, lembram, né, não vai caber aqui, mas lembram que a distância entre dois pontos é o quadrado, né, é o Pitágoras, né? xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Isso quer dizer, então, que a gente acabou de calcular a distância do ponto até o centro. E essa distância deu 9, enquanto deu 9, a distância ao quadrado deu 9, né? A distância, na verdade, deu 3. Só que como o raio era 4, a gente tinha descoberto, a gente viu que o ponto é realmente interior. Então, letra C estava correta. Essa nossa questãozinha bem completa, bem revisada. Tamo junto, um abraço, bons estudos, até a próxima!